Vocês já viram nos supermercados, existem aqueles agentes das empresas que vão oferecendo uma esquinha para a gente experimentar, seja de uma goiabada nova, de uma geleia diferente ou de um creme qualquer, e vão oferecendo assim para a gente. E não dão muita coisa não, dão só uma esquinha para a gente ter vontade de experimentar mais uma vez e sair comprando aquilo, não é assim que funciona? Quem faz a pregação do Evangelho também tem que ter esse mesmo preceito. Não pode dar tudo de uma vez, não. Tem que dar uma esquinha para ter vontade de conhecer um pouco mais. E eu uso dessa desculpa hoje porque essas leituras escolhidas, elas têm muita coisa para a gente conversar, tem muita coisa para refletir, tem muita coisa para iluminar o nosso viver. E eu confesso para vocês que tenho dificuldade de onde pegar, porque não pode deixar nada de fora. Aí a tentação é dar tudo, dar o pote inteiro. Não, umas esquinhas então, não porque nós não mereçamos mais, mas é só para a gente ter mais vontade de conhecer a palavra de Deus. Algumas palavras bem fortes e tem feito falta na nossa vida, porque a palavra do Senhor, ela deve ser escutada de forma a iluminar a nossa vida. Por isso alguém já disse que para ler a Bíblia, nós devemos ter o texto diante de nós e também atrás de nossa cabeça, para iluminando o nosso caminho assim. É desse jeito que a Bíblia tem que estar diante de nós, diante dos nossos olhos e também atrás da cabeça para iluminar. Onde quer que a gente for, que a gente possa, nossos caminhos possam ser iluminados pela palavra, pela sabedoria de Deus. Porque a gente sente falta de algumas coisas essenciais. Por exemplo, hospedagem, o jeito hospitaleiro. Se diz muito que lá em Minas a turma é muito hospitaleira, mas eu acho que nem lá mais, porque a gente tem medo um do outro. Já viram o que acontece? Antes era assim, vai chegar a visita. Aí o filho mais novo, ou as crianças em geral, tinham que dar a cama para as visitas e dormir no chão, né? A melhor cama era para a visita. E era bom quando chegava a visita lá em casa, porque também tinha frango com maionese. Então a melhor comida também era para a visita. A gente oferecia para a visita aquilo que nós tínhamos de melhor. Saíamos da gente mesmo e íamos ao encontro da necessidade dos outros, não oferecendo uma esquinha, mas oferecendo o que a gente tem de melhor. E esse era um jeito então de a gente olhar com respeito à pessoa que estava visitando a gente. Olhar com gratidão, porque a visita é dom de Deus. A visita, o irmão, é presente que Deus nos dá. Então era um relacionamento de qualidade, porque a gente saía da gente mesmo e oferecia o melhor. Oferecer o melhor é o jeito de acolher. Isso tem feito falta. E até nos momentos de festa, nos momentos de muita alegria, a gente prefere não receber mais em casa. Aí faz uma economiazinha lá e junta e leva todo mundo para um salão. Numa festa estéril. Começa às 8, tem que terminar às 11. Ah, mas é melhor porque não dá sujeira em casa. Ah, mas é uma festa estéril. É uma festa, tá bom, funciona, mas é sem afeto. Não tem mais aquela história de ir para a cozinha fritar as coxinhas. Não tem mais aquela história de, espera aí que eu vou pegar lá mais uma cerveja e vai na geladeira a gente mesmo que serve. Não tem mais afeição nenhuma. Ficou assim, funciona, mas sem afeição. E a festa tem o tamanho do dinheiro que a gente pode pagar. Aí quem não tem dinheiro, não faz festa. Não acolhe mais ninguém em casa. Não tem a experiência do encontro transformador. Essas coisas todas são ditas na primeira leitura, quando nós escutamos. Vejam a atitude daquele que nem pergunta nada. Ele se antecipa à necessidade dos hóspedes. Eles nem se, por favor, fica na minha casa. Os caminheiros que passavam no calor mais forte do dia, o texto bíblico lembra, num lugar de maior intensidade e necessidade, eles estão passando, Abraão vai na direção deles, já se antecipando à sua necessidade,
antecipa a necessidade e fala: vem para minha casa, vocês estão precisando de acolhimento. E oferece aquilo que mais o caminheiro precisa, de água, de comida, de sombra. Oferece o seu melhor. Se antecipa a necessidade do irmão porque percebe nele grandeza, percebe nele divindade. Abraão tem os olhos para captar isso, perceber naquele que caminha na minha direção que ele traz mensagem de Deus. Ele é a presença de Deus na minha existência. E Abraão se antecipa e oferece o que tem de melhor. Oferece o que tem de melhor. E em retribuição ele diz: olha, no ano que vem eu vou voltar e sua mulher vai ter te dado um filho. Isso seria muito natural se Abraão fosse um jovenzinho e Sara também fosse uma jovenzinha. Mas não, os dois já estavam bastante adiantados em idade e não tinham mais esperança do cumprimento da promessa de Deus. Mas por oferecer o seu melhor, por atender a necessidade antes que a necessidade aparecesse, então o céu premia Abraão com a graça da paternidade, premia Sara com a graça da maternidade. Então, quando nós correspondemos, atendemos às necessidades dos outros, as nossas necessidades também são satisfeitas. Acolher com satisfação, não ter medo do irmão, não ter medo da irmã, acolher. Isso tem feito muita falta nos nossos dias. Algumas famílias aqui se alegram, aqui no Espírito Santo sobretudo, porque a colonização foi bastante tardia, mas fala assim: meu pai, meu avô veio lá da Itália, meu avô veio lá da Alemanha, e a gente coloca na nossa casa lá um quadro da família que veio da Itália, que veio da Alemanha. Para nós isso é uma satisfação, né? Mas eles vieram aqui por quê? Porque lá estava muito ruim, senão eles teriam ficado por lá. E a gente se gloria: olha, chegaram aqui, não tinha nem com uma mão na frente e outra atrás, não tinha nem enxada para trabalhar a terra. E a gente vai falando e se ufanando, né? A gente vai enchendo o peito para falar disso, né? Só que a gente esquece dessa nossa origem, na hora que, por exemplo, aqui para o país, vêm os haitianos. Quando vem para o nosso país os haitianos, quando vem para o nosso país os sírios, quando vem a turma que está fugida da guerra, a gente fala assim: já vem essa turma aqui tirar nosso trabalho, já vem essa turma aqui atrapalhar o nosso país, já vem nossa turma. Ué, não tem uma contradição aí? Uma contradição que clama aos céus. Onde está a habilidade do acolhimento? Onde está a graça de hospedar o irmão que chega, antecipar-se às necessidades dele antes que ele peça alguma coisa? É a palavra de Deus lida separadamente da nossa realidade. Tem feito falta, tem feito muita falta. É necessário deixarmos-nos iluminar pela palavra de Deus. Ter a palavra de Deus diante dos nossos olhos e a palavra de Deus como luz no nosso caminho. Não ter medo do irmão, não ter medo da irmã. Acolher com simplicidade, antecipar-se às necessidades. E aí então o texto do Evangelho também é bastante provocante. Ele ilumina a nossa vida. Existe até um conflito nas próprias comunidades, e esse nem é o maior conflito que o texto traz, mas é interessante a gente notar. Afinal de contas, como é que deve ser a ação da igreja? Nós temos que rezar mais. A igreja reza pouco. Aí outro setor fala assim: não, a gente tem que fazer coisas, tem que agir. Aí fica um conflito. Reza ou age? Então tem até assim: rezar é esse gesto, agir é esse gesto. Vamos fazer também? Então, para a gente perceber, pode fazer quem tem as mãos livres. A gente deve rezar na igreja ou a gente deve agir? Então, veja só, esse conflito não pode inibir a nossa criatividade e a urgência de trazer o Evangelho para os nossos dias. Quem só reza e esquece do irmão e da irmã está fazendo coisa boa? Certamente não.
E quem só pretende agir, não, nós temos que agir e é só ação, e esquece da motivação divina, vai fazer isso por uma semana, porque não tem motivação, não tem elan, não tem ideal. Então, é preciso que a gente seja Marta e seja também Maria. É preciso que a gente reze e que a gente haja. Nessa harmonia, com a preocupação de oferecer o melhor. E o que a gente pode oferecer de melhor é a nossa preocupação com o outro. E a nossa confiança em Deus. Faz assim, precisamos de rezar mais, mas precisamos de agir mais. Rezar mais, repete, agir mais, rezar mais. E a urgência é tão grande que a gente tem que fazer isso muito rápido. Então o que que vai dar? Quando a gente se lembrar, o que que a gente tem que fazer para viver o Evangelho? Bater palma. Bater palma. Cada vez que você estiver na igreja e bater palma, se lembre disso. Lembre-se disso. Esse é o nosso jeito de estar disponível, criativamente envolvido com a pregação do Evangelho. A oração e a ação, nessa maneira integrados. E também no cuidado com as pessoas. Às vezes, nós vemos muitos pais e muitas mães interessadíssimos no cuidado da sua família. E aí se dispõem a trabalhar bastante. Não, tem que fazer hora extra. Ah, não, tem que atender mais. Tem que trabalhar mais. Tem que trabalhar. E trabalha muito. Sai de casa cedinho, volta em casa bem tarde. Para quê? Para cuidar da sua família. Aí chega final de semana. Não, tem que trabalhar no final de semana também, porque afinal de contas tem que cuidar da minha família. Tem que pagar plano de saúde, tem que comprar remédio, tem que comprar roupa, tem que trazer para passear no convento e tem que gastar dinheiro. Então trabalha também no final de semana. Para quê? Para sustentar a família, para cuidar da família. E vai fazendo isso. Aí o filho vai crescendo, a filha vai crescendo. Cadê o pai, cadê a mãe? Está trabalhando. Para quê? Para cuidar da família. E está trabalhando, e está trabalhando. Essa medida precisa de ter. A gente cuida, mas não escuta. A gente sustém, tem uma geladeira cheia, mas o coração vazio. A gente garante tudo, garante boa comida, a gente garante boa roupa, boa escola, a gente garante tudo, mas não está oferecendo aquilo que é essencial. Afeição, escuta atenta, gastar tempo com o outro. É isso que o Evangelho está dizendo para nós. É preciso escolher aquelas boas partes, aliás, as melhores partes. Jesus não condena Marta por estar trabalhando, não condena. Então, trabalhar é necessário, é importantíssimo, mas não pode descuidar da melhor parte, que é a escuta atenta, reverente, acolhedora. Isso tem feito falta. Vejam como é bonito a gente guardar tempo para escutar a palavra de Deus. Que as santas palavras do Evangelho, da Sagrada Escritura, animem o nosso viver, iluminem o nosso jeito, e a gente vai abandonando aquelas práticas que não combinam conosco, porque não combinam com o sonho de Deus.